Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Elisa Albuquerque, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar um pouco sobre esse desafio super tranquilo e fácil da gente resolver, que é como é que a gente consegue trabalhar a atração de talentos, né? E aí numa perspectiva de como a gente conecta a estratégia com os dados para que a gente tenha uma atuação cada vez mais focada e que gere cada vez mais valor nos talentos que a gente consegue atrair para as organizações. Se a gente parar para pensar, não é de hoje que a gente fala de escassez de talentos, né? Ainda hoje no mundo, 75% das organizações pelo mundo dizem que tem dificuldade de preencher suas vagas, né? Esse é um dado da Manpower, aí com mais de 40 mil empresas participantes em todo o mundo. Então, é aquela situação que a gente fala assim, poxa, o desafio não é só na minha organização, o desafio não é só comigo, esse é um desafio global. E quando a gente vai acompanhando os dados do Brasil, a gente vive, né, esses dados recentes publicados pelo governo, uma situação onde a gente tem uma condição de empregabilidade muito boa, o que é uma notícia ótima, por um lado, uma notícia que a gente fica feliz de ver o avanço, né, nas taxas de empregabilidade. Por outro lado, vai trazendo um desafio cada vez maior, principalmente atrelado à questão da nossa competitividade quando a gente olha na perspectiva da força de trabalho, né? Quando a gente pensa na competitividade do nosso país, a gente tem desafios enquanto país que são muitos deles gerados pela qualificação, o acesso à qualificação que muitas das nossas pessoas têm, então muitas pessoas com um potencial enorme, mas que não necessariamente tiveram acesso à qualificação, então tudo isso vai tornando o nosso contexto para falar sobre atração de talentos mais desafiador, para encontrar essas pessoas no nosso mercado, um tema bastante desafiador. Então, considerando todos esses dados e todos esses contextos, então a minha proposta é compartilhar com vocês a minha experiência profissional com projetos de atração de talentos, que eu fui acumulando ao longo da minha experiência atuando como consultora, atuando como executiva, algumas lições que eu fui aprendendo no meio do caminho e conversando essas lições também com a perspectiva dos dados, com a perspectiva da teoria, para que isso possa fomentar a discussão, para que a gente possa expandir perspectivas e poder ter ideias cada vez mais criativas para que a gente possa fazer uma boa atração de talentos na nossa organização. Então, para que a gente possa seguir, né, nessa jornada de compartilhamento, acho que cada um tira, né, aprendizados distintos, então eu vou trazer, claro, a minha perspectiva de um dos projetos que mais me marcou em termos de atração de talentos, mas é claro que são projetos que foram feitos por uma equipe multidisciplinar, de maneira nenhuma entendo que eu sou a única pessoa apta a falar desses projetos, acho que muitas outras pessoas que participaram, especialmente desse caso que eu trago aqui para vocês, teriam também condições de trazer, de complementar, de trazer diferentes perspectivas, mas essas são as lições aqui de um caso que me marcou e que acho que pode ser interessante para compartilhar com vocês. Então, o contexto dessa organização que ela trouxe era, poxa, a gente não consegue crescer como empresa porque a gente não consegue contratar as pessoas certas, e isso tem travado a nossa capacidade de aproveitar oportunidades no mercado, a nossa capacidade de conquistar novos clientes. E esse desafio, ele não é um desafio que era exclusivo dessa empresa, né? Se a gente vê um relatório da Korn Ferry recentemente publicado, não tão recentemente assim, né, final ali de 23, eles falam o quanto que as empresas perdem de receita em função da ausência de talentos qualificados. Inclusive, eles fizeram uma projeção até 2030 que as empresas perderiam mais de 8 trilhões de dólares em receitas que elas não realizariam pelo fato de não ter as pessoas qualificadas. Então, é interessante, eles até trazem essa perspectiva no relatório de, poxa, a gente está falando de robotização, a gente está falando de inteligência artificial, faz sentido ainda falar de escassez de talentos? E aí muito até, né, no que eles colocam no estudo, por conta de mudanças, né, na taxas de natalidade, aumento da longevidade, enfim, eles fazem essa projeção de que nos próximos anos é bastante possível que a gente não consiga
formar novos talentos na mesma velocidade com que a gente vai precisar deles, mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com o avanço aí das possibilidades da gente combinar os talentos das pessoas com os talentos aí da inteligência artificial e tudo mais. É uma perspectiva, né? Acho que interessante aqui é muito difícil alguém acertar o futuro, né? A tecnologia ela avança cada vez mais rápido, em ciclos cada vez mais curtos, mas é interessante a gente parar e entender que quando, de fato, a gente não consegue atrair os talentos que a gente precisa, a gente está falando de um impacto para o nosso negócio, a gente está reduzindo a nossa capacidade de crescimento. E esse tema que vem há anos se mostrando relevante, a tendência é que permaneça crítico, né? E essa era a situação dessa organização. Então, o que a gente fez para a gente poder começar esse trabalho? Como era uma dor de negócio, né? E acho que isso que é interessante a gente ter essa perspectiva. A dor de atração de talentos, ela é uma dor de negócio, ela é uma dor estratégica. O primeiro passo de tudo foi entender, ok, o que está acontecendo? O que não está sendo atendido em termos de atração de talentos? O que vocês precisam? Quais são as expectativas de vocês? E como é que essa equipe que trabalha com atração de talentos, ela consegue virar a chave de entender o compromisso com o cliente final, né? Eu acho que isso é uma mudança de mentalidade importante, de que, pelo menos, isso eu sempre trabalhei com as minhas equipes, né, como executiva também, de que o cliente nosso o cliente da empresa é cliente de todo mundo, né? Nunca gostei muito daquela visão de a área de negócios é o meu cliente interno e não, o meu cliente é o cliente da empresa. Se o cliente da empresa não está sendo bem atendido, é um problema de atração de talentos também, né? As metas de crescer um cliente, de gerar mais receita, de conquistar clientes, elas são também do RH, elas são também da área de atração de talentos, e nesse projeto essa foi uma mentalidade muito importante da gente conseguir colocar essas áreas para elas se verem de fato como áreas parceiras que tinham o mesmo interesse, que tinham um interesse comum de atender o cliente do negócio. E se esse cliente não estivesse bem atendido, isso era ruim para toda a organização. E aí, por outro lado, também, qual que era a perspectiva dessa área, né, de atração de talentos? O que eles viam que de repente faltava, que eles não estavam conseguindo dar conta? O que estava acontecendo com essa área? Então isso é muito importante também de entender num processo de transformação como esse, quando uma dor dessa está se colocando, né? E o que foi muito interessante nesse levantamento com a equipe responsável pelos processos de atração de talentos e aquisição de talentos? Foi ouvir as ideias deles, e eles tinham ideias geniais de como resolver os problemas, porque eles estavam, mesmo que talvez não atendendo o resultado como era esperado, eles estavam muito comprometidos em resolver aquela situação. Então, uma das ideias, inclusive, que a gente teve para conseguir começar a gerar analytics, para conseguir começar a avançar, veio de uma pessoa da equipe, veio de uma especialista da equipe que falou assim, olha, eu tenho essa ideia que a gente não vai demandar investimentos elevadíssimos, porque existia também uma restrição de capacidade de investimento da organização, e que eu acho que a gente já vai conseguir gerar um outro nível de produtividade. Então, isso é muito importante também, né? Como é que a gente valoriza as ideias que a gente já tem ali dentro do time, dentro da equipe, e essa foi uma situação muito importante nesse caso. E aí a gente começou a pensar, então como é que a gente cria ali os primeiros pilares para essa equipe começar a respirar, para a gente dar um fôlego para essa equipe, para ela conseguir minimamente se organizar e recuperar essa situação, recuperar essa credibilidade junto às áreas de negócio. Então, do ponto de vista de estratégia, que foi um dos pilares, né, estratégia, analytics e a equipe, a gente olhou muito como que a gente se conecta mais com o negócio. Então, uma reclamação que existia era assim, olha, às vezes até a quantidade de vagas, ela é atendida, só que não são atendidos os perfis que eu preciso. Então, perfis que eu precisaria lá para frente
eu recebo eles antes e às vezes eu nem tenho como recebê-los naquele momento, o projeto nem caminhou da maneira que deveria caminhar para que eu pudesse recebê-los, e aí eu recebo, e aí fica aquele cabo de guerra entre a área de negócios e entre a área de Talent Acquisition de, não, mas eu entreguei tantas vagas, eu atingi a meta que era proposta. Aí o business fala, mas que meta é essa, né? Quem que colocou essa meta? E eu preciso dessas pessoas. Então, a primeira coisa foi gerar esse diálogo e essa conexão com o negócio de o que é prioridade, que é aquela máxima, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, quais que são as prioridades dessas posições e qual que é a capacidade que esse time tem de atender quantas posições por mês e trabalhar isso de maneira transparente. Isso foi fundamental. Por quê? Os dois lados começam a se comprometer de, tá, então não adianta eu também pedir tudo e tudo para ontem, porque não vai ser possível, mas sabendo que o time tem essa capacidade de maneira transparente, esse é o capacity de produção desse time, o que é mais crítico e o que precisa vir a cada momento. Então, assim, uma grande virada de chave, assim, que deu um fôlego para essa equipe foi priorizar as vagas de forma alinhada. Então, às vezes, coisas simples, que a gente vai falar isso, né, vou compartilhar isso com vocês, já trouxeram ali uma outra qualidade de atuação e divulgando essas informações com transparência também, né? E aí, falando do simples, no início, assim, era muito difícil, as pessoas não estavam adaptadas ao sistema, embora fosse, em teoria, um bom sistema, as pessoas não usavam, faziam controles paralelos e, enfim, não tinha como ter indicador, assim, ter um indicador era uma luta, saber quanto era o tempo médio para preencher uma vaga, como é que o funil ia se desenvolvendo de posições, indicadores básicos não conseguiam. E aí até uma das ideias que eu comentei, né, há pouco, que surgiu ali junto da equipe foi: existe uma forma da gente usar bem esse sistema e existe uma forma da gente padronizar o uso desse sistema para que a gente consiga, a partir dele, gerar o básico dos dashboards que a gente precisa ter, automatizar minimamente os indicadores básicos e a gente conseguir já ir trazendo uma dinâmica de produtividade. Então, se a gente pensar hoje no nível que a gente está de tecnologia, falar de padronizar o uso do sistema, olhar com a equipe que sistema que já tinha ali para ser usado, mesmo que não fosse o ideal, mesmo que não fosse o melhor, mas que a equipe pudesse usar aquele sistema da melhor maneira possível e todos comprometidos de que aquilo era importante e a partir dele começar a gerar indicadores, os indicadores básicos de operação, isso já foi trazendo também um outro nível de qualidade na lógica do trabalho e de poder entender como estavam as situações, poder antecipar problemas, de poder ter uma organização mínima. Então, às vezes, a gente também fica muito pensando, nossa, se eu não conseguir fazer esse grande investimento neste momento com essa plataforma, que é uma plataforma de ponta XYZ, não vou conseguir fazer nada. Muitas vezes, começa fazendo o básico, garante que o básico está bem feito, porque muitas vezes o básico bem feito, ele vai te dar o fôlego, inclusive, para conseguir ter argumento, negociação, para conseguir investimentos maiores. Então, o tema de Analytics dentro de RH é um tema que a gente vem falando há muitos anos, é um tema onde às vezes a gente ainda encontra, né, alguma dificuldade para implementar e tudo mais, mas que cada vez mais a gente tem visto que as organizações mais bem-sucedidas também são organizações que usam mais o Analytics, né, que trazem o Analytics para o seu dia a dia. E a gente precisa começar de algum lugar, né? Precisa começar do começo, precisa fazer o básico, precisa estruturar, precisa garantir que a gente tem gestão desses indicadores e que a gente também compartilha eles com transparência ao negócio. Então, quando a gente fez essa padronização dos processos, a gente conseguiu automatizar a geração desses dashboards e tudo mais, a gente deu acesso aos líderes de negócio que precisavam ter acesso para que,
Se eles tiverem uma dúvida, né, como o volume era muito grande de vagas e posições, poxa, às vezes acontece o líder trabalhando até mais tarde, só conseguiu ver um e-mail de algum gestor dizendo, ó, essa vaga aqui não tá andando, não tá impactando o cliente. Em vez de ele ter que parar, escrever um e-mail, perguntar para o recrutador como é que tá, onde é que tá, não, entra ali no Dash e vê na hora, com transparência, o que está acontecendo? Né? Então a gente inclusive fez uma primeira versão ali de um protótipo e foi refinando a construção desse dashboard com esses líderes que também iam usar. Então, o Dash ele tinha um propósito de atender a gestão da área, mas um propósito de atender também ao business, que tivesse essa transparência e essa agilidade ali na troca de informação. E tem um estudo bastante interessante que fala sobre essa predisposição do RH a ter analytics e tudo mais, que até trouxe aqui nas referências para vocês, mas que mostram que os trabalhadores que atuam em uma cultura forte de análise de RH, né, de HR Analytics, eles têm uma influência maior no desempenho corporativo, né? Então, esse é um caminho para que a gente comece a fazer a gestão em recursos humanos baseada em evidência, baseada em dados. E aí mostra que os especialistas em RH, que eles param e desenvolvem essas habilidades analíticas, eles acabam sendo os profissionais que têm mais chances de serem promovidos e de serem reconhecidos pela alta gestão. Você começa a ganhar o argumento e a lógica das discussões e das priorizações a partir dos dados, né? Saindo do, bom, me parece, né? Veja bem e tudo mais. Então, isso traz muita fortaleza nesse papel estratégico do RH e foi uma coisa que a gente conseguiu ver nessa estratégia de vamos respirar e vamos garantir o mínimo para que essa equipe consiga caminhar. Foi uma coisa que a gente conseguiu ver que fazer o básico, mesmo num contexto onde as ferramentas não eram as ideais ainda, foi super importante para aquele grupo começar a recuperar a credibilidade. E aí a importância do trabalho dessa equipe, porque, veja, a equipe de Talent Acquisition, ela é a equipe que, se ela não está profundamente conectada com a organização, ela vai transferir isso de alguma forma, né? Na experiência do candidato, na experiência das pessoas que ela está trazendo. Então, essa é a equipe que tem um poder ali na mão de impacto, de influência, de convencimento desse candidato muito grande. E em mercados muito aquecidos, em business muito aquecidos, é uma equipe que está constantemente sob pressão, constantemente precisando entregar resultado, constantemente precisando ser resiliente, do candidato que estava engajado no processo, aí recebe uma contraoferta da empresa, e aí todo aquele processo que estava indo super bem tem que voltar do zero. Então, uma equipe que, se ela não for bem cuidada, é muito difícil alcançar os resultados. Então, nesse caso, né, que escolhi trazer para vocês, a gente olhou muito como era esse cuidado com a equipe. E aí, entender como é que a gente poderia trabalhar para criar confiança nessa equipe, né? Até tem dados do Paul Zak, que é um neurocientista que trabalha muito com confiança, né? Que fala muito sobre ocitocina e tudo mais. Ao longo dos últimos 20 anos, os trabalhos que ele foi desenvolvendo junto às organizações, ele conseguiu medir o quanto que nas equipes onde havia mais confiança, tinha um ambiente de confiança, quanto isso refletia em produtividade, em energia, em engajamento com o trabalho. Então, o que a gente foi também começando a resgatar? Como é que a gente vai reestabelecendo a confiança dessa equipe e fortalecendo o propósito dele, né? O propósito deles e o propósito dessa equipe. Quando a gente trabalha em trazer um talento para a nossa empresa, né, para a organização onde a gente trabalha, a gente está falando de mudar a vida de uma pessoa, né? Quanto que a nossa própria vida não mudou quando a gente tomou decisões de ir para a empresa A, B ou C? O quanto que isso não impactou na nossa dinâmica de vida, na nossa dinâmica familiar? Então, esse é um passo que tem muito impacto e que tem um potencial de transformar a vida de muita gente, né? Especialmente quando a gente fala nos níveis de entrada e tudo mais, você tem um potencial de transformar perspectivas de toda uma família. Então, como é que a gente resgata também esse propósito dentro das equipes para que elas consigam, né, tendo esse ambiente de confiança,
consigam ter um maior engajamento e, consequentemente, um maior desempenho, né? Consequentemente, a naturalidade de falar da organização, de explicar os benefícios da organização, de explicar a cultura da organização, é algo que a pessoa realmente vive e que realmente ela tem ali condições de falar sobre, que ela se sente ali energizada em falar sobre, porque aquilo é genuíno, né? Aquilo não é um discurso que alguém falou, aqui tá um script, né? E aí a gente foi trabalhando, né, junto com essa equipe em algumas das questões até bastante alinhadas com o Oxytocin, que é o acrônimo, né, que o Paul Zek propôs na criação de equipes de confiança e tudo mais. E um dos pontos muito importantes foi investir na formação dessa equipe, né? Então, a gente criou um programa que a gente chamou de Recruiters Academy. Inicialmente, a primeira versão com as principais lacunas ali do que precisava para conectar mais com o negócio, para gerar os resultados. E aí, nas segundas edições, a gente foi com o avanço do projeto, com a maturidade e o avanço da estratégia, colocando outros temas, e a equipe começou a construir também temas que precisariam estar nesses momentos, né? Então, essa parte de como é que desenvolve Business Acumen, realmente o modelo de negócio está claro para todo mundo, como é que a gente vai padronizar a nossa dinâmica de trabalho, como é que a gente vai ler os indicadores, como é que a gente vai discutir as prioridades. Então, a gente montou ali toda uma sequência de treinamentos e formações, e às vezes a gente tem a impressão, né, de uma equipe que está sob pressão, uma equipe que está com muita demanda. Imagina, não vamos perder tempo fazendo treinamento. Às vezes a gente escuta coisas como essa, e pelo contrário, se a gente não forma as pessoas para trabalharem de uma forma que vai gerar mais produtividade para elas, mais satisfação e tudo mais, a gente vai ficar cobrando e esperando resultados diferentes, fazendo tudo igual. Então, parar um tempo de, olha, vamos aprender junto, vamos construir isso junto, vamos renovar nossa forma de trabalho, foi um tempo muito importante e um tempo que a equipe depois comentou, né, sobre o projeto, de que eles também se sentiram cuidados, investidos, né? Olha, existe um tempo dedicado à minha formação, eu tenho importância aqui como formação. Então, isso ajudou muito também nessa dinâmica, né, de ganhar ali fôlego e de melhorar a produtividade e o engajamento da equipe para que a gente tivesse resultados de Talent Acquisition mais conectados com o negócio. E aí, importante também nesse processo, né, foi entender o que estava funcionando bem e que a gente deveria manter, e se fosse o caso, aprimorar, mas que não precisava também, porque a gente está falando de transformação, a gente precisa reinventar a roda, joga tudo fora, vamos fazer tudo de novo do zero. Isso às vezes dá a sensação de, poxa, a jornada é muito grande, é muito difícil, eu não vou conseguir, não tenho recurso, não tenho investimento, não tenho tempo. Não, o que está funcionando que a gente pode alavancar, né? E até porque existe um apetite que a gente tem para dar conta, né, de volume de mudança e tudo mais. Então, algumas das coisas que a gente viu que estavam funcionando super bem é que a equipe já estava organizada como um espelho do negócio, e isso é super importante, né? Se a gente tem uma organização organizada a produto, essa equipe tem que estar organizada a produto. Se é uma organização que está estruturada ali por cliente, essa equipe tem que estar organizada por cliente. Então, essa equipe tinha a vantagem de já ter as squads fazendo um reflexo, né, um espelho do que era o business. Então, ficava muito claro o líder de cada unidade de negócio, quem que era o squad leader a quem ele precisava recorrer. Então ficavam essas dinâmicas mais claras e facilitava essa conexão, porque é uma área que é um braço ali do negócio, né? Uma área que faz parte do negócio. Então isso ajudava muito no dinamismo e, né, na discussão ali, não, vamos manter, não faz sentido mudar. Mas uma coisa que a gente percebeu é que essas áreas, elas tinham uma oscilação na demanda por necessidade de talentos, né? Na demanda por necessidade de contratações. Então, às vezes acontecia o time estava desenhado num capacity adequado, mas com as oscilações de demanda, um time ficava muito sobrecarregado e acontecia do outro time ficar com uma ociosidade.
Então, o que a gente começou a trabalhar e fortalecer com essa equipe? O que a gente chama do T-shaped model, né, do modelo T. Quem são os profissionais dentro de cada squad que eles vão trabalhar numa lógica maior de agilidade organizacional, mas no conceito ali do Agile mesmo. Então, quem são os profissionais que a gente consegue que eles rodem? Se uma determinada squad está com a demanda mais baixa, como é que ele vai para uma squad que está precisando? E quem são também os super especialistas que não vai fazer sentido a gente mover de squad? Então, a gente foi criando ali dentro da dinâmica desse time essa possibilidade, né, de mover as pessoas entre squads conforme a demanda, o que trouxe também, foi muito interessante, uma oxigenação para a equipe de, poxa, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou aprender sobre uma área de negócio que talvez eu conhecesse menos e tudo mais. Então, por isso que era importante também ver esse perfil ali, mas a gente incentivou muito que todos tivessem uma tecnologia na qual fossem especialistas, mas que eles conseguissem navegar em outros temas, navegar em outros tópicos, para que a gente ganhasse essa flexibilidade dentro das equipes. E isso também ajudou muito em termos de produtividade, em termos de redução de volume de hora extra, de bem-estar e tudo mais. Então, respeitar o modelo que estava posto, mas ver onde tinha oportunidade de poder otimizar e trazer mais a essência do Agile dentro desse modelo. A gente também identificou que existia ali um modelo de incentivo muito bem desenhado, de metas, de prêmios e tudo mais, mas que às vezes as pessoas não entendiam ele muito bem. Então, um dos pontos que foi muito simples é como é que a gente escreve essas regras de forma que explica e faz conversa aberta e café com as pessoas para que elas entendam e isso seja transparente, né? O quão é importante que as pessoas confiem nessas regras, nesses critérios, entendam, considerem eles justos. E o tanto que é importante que a meta também seja transparente, né? Que eles acreditem, né, de que, será que estão inflando a meta aqui para dizer a gente que é tanto, mas na verdade é menos? Então, começar a quebrar e trabalhar a transparência de fato, a meta a ser discutida em conjunto, né? Eles participarem da construção dessa meta junto, né, principalmente quem estava ali na liderança de cada squad, participar dessa construção dessa meta junto com o líder da unidade de negócio, junto com os gestores, né? Poxa, eu estou aqui vendo o que o negócio precisa, a gente está discutindo qual que é o capacity da equipe e está todo mundo com transparência dessa informação. Ninguém está dizendo assim, não, eu só consigo te entregar 5, não, eu sei que eu consigo 7, mas eu vou falar 5 porque vai que alguma coisa dá errada. E o outro, não, ele está me falando 5, mas ele consegue 8. Não, eu preciso 10. E aí fica aquele jogo de perde-perde, né? Porque ninguém fala transparentemente o que precisa, ninguém constrói junto uma estratégia, fica todo mundo jogando, escondendo ali as cartas. Então, a gente trabalhou muito esse aspecto de construir o processo de meta com transparência, com participação, ao longo do projeto a gente teve até uma reclamação de, mesmo assim a meta está muito alta, isso está me desmotivando. Então, a gente reavaliou que é uma questão que a gente sempre fala, a meta tem que ser desafiadora, mas a gente tem que sentir que dá para executar. Então, coloca um pouquinho o pé no freio e vamos ajustar esse ponto. Então, esse foi um dos pontos que o modelo de incentivo já era muito legal, mas tinha essa construção da meta que às vezes não ficava muito claro e que isso ajudou bastante na dinâmica. E uma outra estratégia que foi muito interessante, que essa organização já fazia, que era ter uma estratégia de formar pessoas para então dar oportunidade de contratar. E aí nessa formação, nem todos eram contratados, mas aqueles que não eram contratados, eles estavam mais bem formados para atuar, para ir a mercado e tudo mais, então tinha uma ação de responsabilidade social corporativa também, mas aqueles que tinham um melhor desempenho nesse processo de formação, eles tinham oportunidade de serem contratados. Então, esse é um programa muito legal, que já estava desenhado e início de execução. O que a gente fez no contexto do projeto entendendo que havia um desafio importante de diversidade nessa atração de talentos, né? A gente tinha um perfil
muito único de profissionais que a gente conseguia atrair, como é que a gente aproveitava esse projeto de formação para chegar em grupos, seja de diferentes recortes, enfim, de gênero, de raça, de idade, de condições ali de deficiência ou não, enfim, situações ali ou não, como é que a gente ampliava onde a gente estava chegando. Então, também, de novo, a partir de um projeto existente, já posto, como é que a gente trazia um elemento maior aí do S, né, do ESG, como é que a gente trabalhava esse aspecto dentro. Então, sempre que a gente vai atrelando da melhor maneira possível o que a gente está fazendo em Talent Acquisition, com a dinâmica de Talent Management, que vou falar até um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e com as dinâmicas de ESG, vai ficando mais coerente a forma como a gente entrega a estratégia de pessoas em relação à estratégia de negócios. E essa visão sistêmica é fundamental para que a gente consiga, inclusive, otimizar recursos, senão a gente fica com um monte de iniciativa picadinha em paralelo e não dá conta de fazer tudo, porque existe uma limitação de tempo, de recurso, de dinheiro. Então, como é que o mesmo projeto ele serve a distintos fins, né? E ele também vai gerando menos uma percepção de sobrecarga, de informação, de iniciativas e tudo mais, e gerando uma coerência interna também maior de, tá, tô entendendo, isso aqui faz sentido, tem um todo, tem uma estratégia amarrando e desenhando tudo isso. E aí, então, esses foram, assim, pontos ali para que essa equipe conseguisse recuperar o fôlego e recuperar um pouco ali da credibilidade, né, junto ao negócio e tudo mais, e aumentar consideravelmente produtividade. E isso foi muito importante para, inclusive, dar o fôlego para ações mais estruturantes. Então, de fato, agora, com isso, a gente consegue rever a tecnologia que não está apropriada e poder investir. Então, o time ganhou credibilidade também para receber o investimento numa tecnologia que fosse apropriada, trabalhar ações mais estratégicas, fortalecer essa conexão entre Talent Management, ESG e Talent Acquisition. Então, foi um momento de, ok, fizemos isso, ganhamos um fôlego para a gente poder avançar. E aí, uma das coisas que a gente fez ali com uma equipe muito multidisciplinar, e foi muito legal a iniciativa, quem que são as pessoas que a gente contratou recentemente? Quem que são as pessoas que a gente não conseguiu contratar, que elas não vieram? Por que elas não vieram? O que aconteceu? Então, escutar, fazer ali um trabalho de escuta, um trabalho de pesquisa realmente, né, com um olhar mais inspirado, né, nos métodos qualitativos, etnográficos, de entrevista em profundidade e tudo mais, de observação e tudo, para que a gente tentasse entender quais eram os comportamentos dessas pessoas, o que elas buscavam, trabalhar um pouco mais essa perspectiva estratégica que a gente gosta muito de falar, né, de qual que é a proposta de valor que essa organização traz para as pessoas. Mas em vez de pensar assim, não, seria muito legal trazer essa proposta de valor, porque eu li um relatório que a Gen Z valoriza XYZ, então vamos colocar isso como nossa proposta de valor, a gente fez um caminho inverso de quem são as pessoas que a gente está conseguindo atrair, quem são as pessoas que a gente não está conseguindo atrair, o que elas querem, o que elas buscam e o que a gente tem já para oferecer. Porque muitas vezes dá frustração no processo de contratação e às vezes a contratação dá certo, mas a pessoa acaba saindo rápido, é que aquela história, tudo que foi dito na entrevista, todo aquele mundo que foi prometido no processo seletivo, a pessoa começa a falar assim, nossa, o dia que eu tô trabalhando é a mesma empresa que eu fui contratado, né? Então fica muito descolado e isso gera uma frustração muito grande, né, das pessoas que estão entrando e, consequentemente, na empresa, a chance dessa pessoa querer sair, né, não ficar engajada e tudo mais é enorme, né? Então, que a gente começou a trabalhar a partir desse entendimento mais aprofundado dessas pessoas foi qual que é a nossa proposta a partir do que a gente tem, do que a gente é. E como é que a gente articula isso de maneira mais inteligente conforme a persona. Então, a gente começou a dar mecanismos para que a equipe conseguisse identificar no processo qual era aquela persona, dentre as personas ali, 4 personas principais que a gente tinha identificado nesse processo, e aí que elas tivessem, então com essa persona talvez
esse argumento faça mais sentido, eu posso reforçar esse programa, essa ferramenta. E aí, quando a gente fala de empresas grandes, a gente sempre acaba se deparando com uma pessoa de ai, nossa, mas como é que é esse programa mesmo? Eu nem entendi isso direito, porque é tanta coisa, né? Tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente também teve chance de começar a trabalhar na formação da equipe para que elas conhecessem os distintos programas, benefícios e ferramentas e se sentissem seguras para explicar e para uma sensibilidade um pouquinho maior de entender aquela persona, o que fazia sentido oferecer e destacar. Oferecer era oferecido para todo mundo, mas destacar naquele processo, né? Na hora de explicar, na hora de falar sobre. Então, dá essa ferramenta para a equipe poder atuar e tudo mais. E aí um tema, né, que achei muito interessante de trazer aqui, a gente já caminhando aqui para a conclusão e tudo mais, de uma das personas ali que a gente identificou, eram as pessoas que não queriam ficar muito tempo na empresa, elas queriam vir, ficar um tempo e ir embora, ganhar experiência, fazer um projeto e ir embora. E aí tem um livro muito legal do The Alliance, até coloquei as referências aqui, eles têm um site também com uma série de ferramentas, que é de um dos cofundadores ali do LinkedIn e tudo mais, que eles começam o livro e a abordagem dizendo, veja, a gente não está mais num mundo onde a gente vai entrar numa empresa e vai ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa. A gente está num mundo mais dinâmico, as empresas também não conseguem mais oferecer isso, e aí eles até fazem uma provocação. Então, assim, para começar, não chamem isso de família, né? Porque ninguém na sua família, em teoria, te demite, né? Eu, pelo menos, desconheço alguém que tenha sido demitido. Não. Você, enfim, né? Casos extremos, talvez, mas em teoria você não é demitido da sua família. Então, primeiro vamos parar com essa história de chamar a empresa de família e vamos entender que são relações aqui profissionais, que as pessoas podem ir embora, elas são livres para ir embora quando elas acharem que aquela empresa não está mais fazendo sentido para elas, e tudo bem, e que bom isso, né? Se elas têm essa liberdade, isso é uma conquista. Então, como é que a partir desse entendimento a gente pode pensar o estabelecimento e a lógica de criar essas relações diferentes? E aí eles fazem uma proposta desses Tour of Duties, que basicamente assim, você traz a pessoa, inicialmente, se ela tem esse perfil mais de eu quero ganhar experiência, ir para o mercado e ver o que fazer, beleza, tá tudo bem. Então você traz ela com uma missão clara. Então tá, vamos entregar junto esse projeto, com esse desafio, e você me ajuda a gente colocar essa plataforma no ar ou melhorar esse processo? Beleza, vamos juntos. E aí nesse processo, onde a coisa vai se construindo, vai se dando, vai caminhando, você vai identificando, poxa, legal, essa pessoa tem um fit com a organização, a pessoa vai conhecendo melhor a organização e você vai criando espaços de conversa aberta, de conversa transparente, para vocês avaliarem se faz sentido pensar no próximo ciclo, no próximo Tour of Duty, como eles falam, qual que vai ser o próximo projeto, qual que vai ser o próximo desafio. E aí você vai aumentando a complexidade desses Tour of Duties à medida em que essa pessoa vai crescendo na empresa, crescendo na organização. Então você vai aumentando a conexão estratégica desses projetos onde ela atua, conforme os outros projetos vão dando certo. Então você vai tendo conversas ali ao longo desse caminho e vai construindo esses Tour of Duties ao longo do processo. Isso é um modelo onde a gente reforça muito o protagonismo das pessoas, aquele projeto fazer sentido para a carreira da pessoa, a empresa contar com a pessoa no tempo daquele projeto, né, e não ter surpresa ali, né, acho que não tem coisa, tem talvez, mas é muito difícil quando a gente está no meio de um projeto e a gente perde uma pessoa-chave, a gente, puxa, caramba, né, que complicado. Então, isso traz também, de alguma maneira, uma previsibilidade de uma relação que a gente fala mais, né, adulta, né, uma relação onde mais as coisas são colocadas às claras, os desafios são colocados claramente, as responsabilidades são alinhadas e você vai gerando esse comprometimento gradativamente. Quando eu li esse livro, uma das coisas que eu pensei foi, quase na nossa vida, né, a gente não começa, na maior parte das vezes, né, a gente não conhece alguém e casa, né, a gente começa a conversar, começa a conviver mais, aí namora, aí vai casar, né? É um tempo ali, e se casar, e se quiser, enfim. Mas só a título de exemplo, mas mesmo uma amizade, né? A gente não começa contando os nossos maiores segredos para uma pessoa que a gente acabou de conhecer. A gente vai ganhando confiança. E então,
como é que a gente pode organizar esses Tour of Duties de maneira a ir avançando nessas relações e gerando sentido e propósito. E muitas vezes isso é muito talent management, mas precisa estar alinhado com a estratégia de talent acquisition. Não dá para prometer isso no talent acquisition se isso não for acontecer no talent management. Então, vejam como as coisas precisam estar, né, conectadas para que elas possam avançando. Então, eu achei, enfim, essa abordagem muito legal. A gente começou a adotar para um tipo de persona que a gente identificou e começou a trabalhar isso, inclusive, com gestores, informação e tudo mais. Mas é bastante interessante, acho que vale super a pena quem quiser conhecer, se aprofundar. Eu achei uma abordagem muito, muito legal. Enfim, a proposta é trazer um pouco, né, um caso aqui resumido, né, das ações estruturantes. Foquei um pouquinho mais no EVP por conta do tempo, mas tiveram algumas outras ações, mas trazer um pouco esses temas para provocar. Quais são as estratégias, né, que você está desenvolvendo, né? Que a gente se sinta, e eu acho que isso é muito importante dentro do RH, empoderado, embora essa palavra tenha caído meio num lugar comum, mas que a gente se sinta capaz de pensar uma estratégia diferente, de como eu posso, a partir dos recursos que eu tenho, que às vezes não são muitos, otimizar e aprimorar o que dá para correr atrás. Então, de fato, acredito muito que o RH ele pode estar nas mesas estratégicas, nas mesas onde as grandes decisões são tomadas, ele deve estar nessa mesa porque é uma perspectiva que agrega, que é necessária, e a gente pensando como é que a gente vai usando mais analytics, como é que a gente se aproxima do negócio, de entender as prioridades, de jogar junto, entendendo que é o mesmo cliente e tudo mais, o quanto que isso vai fortalecendo essa posição, né? E aí, para a gente concluir, eu tenho pensado muito numa fala que o professor Nicoleles, que é um dos grandes neurocientistas brasileiros, fala, que para que a gente construa um império tangível, a gente precisa antes ter construído um império mental, que é muito inspirada ali na história do Alexandre o Grande, mas o professor Miguel Nicoleles tem trazido isso muito fortemente, e eventos como esse também contribuem, além de questões práticas, ajudar a gente a refletir, eu não concordo com isso, ou eu concordo, ou isso me deu uma ideia, mas é esse processo de reflexão, a gente sentir que a gente sai fortalecido, que de fato a gente pode implementar as nossas ações nas organizações onde a gente trabalha, para gerar cada vez mais valor para as pessoas, para construir organizações nas quais a gente acredita que faz sentido as pessoas trabalharem e que vai gerar valor para a sociedade também. Então, gente, muito obrigada e até mais!